Bem-vindos ao curso de Gestão de Recursos Florestais. Meu nome é Luiz Carlos Straviz Rodrigues, sou professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e este é o primeiro módulo de uma série de 13 videoaulas que apresenta o conteúdo básico de atividades que serão desenvolvidas posteriormente em sala de aula. As videoaulas tratam de temas que nos ajudam a estudar e desenvolver as habilidades de um gestor florestal. Essas habilidades foram organizadas em torno de 13 questões. Começamos nos perguntando, afinal, o que faz o gestor de recursos florestais? Quais são as suas principais atividades? Quais são as suas responsabilidades? Sendo ela a tomada de decisões uma das principais, como deve um gestor florestal dar as respostas? Será que ele pode se apoiar em algum tipo de técnica, de ferramenta? Para que essas decisões sejam tomadas, são necessárias informações, precisamos saber organizar os dados. Na ausência de algumas das informações, quando são necessárias projeções ou estimativas, é necessário também conhecer as ferramentas que nos ajudam nessa área. Estando disponíveis as informações, sabendo projetar ou estimar aquelas que estão faltando, é possível avaliar as diferentes estratégias, conhecer o valor de cada alternativa. Conhecidas essas alternativas, saber como e em que extensão estaremos atuando é muito importante. Para isso, o mapeamento das áreas onde atuamos também se torna fundamental. Conhecidas as extensões das nossas atividades, o valor das alternativas, organizados os dados, temos condições de tomar decisões ótimas. Conhecendo as diferentes estratégias, saberíamos escolher a melhor. Desse processo de escolha da melhor, conhecidas também as restrições e as nossas limitações, seria possível recorrer a algum tipo de recurso ou ferramenta que nos ajude a escolher a melhor estratégia? É nesse ponto, na videoaula número 9, a partir da videoaula número 9, que conhecemos as técnicas matemáticas que nos ajudam a fazer escolhas, tomar decisões ótimas, sujeitas a restrições. Esse modelo básico passa a ser estendido, aprimorado, para que nos permita controlar os fluxos de produção e de serviços, para que possamos, de forma flexível, monitorar e controlar esses fluxos, também acompanhando e monitorando a qualidade e a quantidade de estoques que permanecem em crescimento ou permanecem funcionando num ambiente onde o gestor florestal atua. E, finalmente, no último módulo, conhecemos as técnicas que nos permitem fazer as escolhas ótimas, sujeitas a restrições, mantendo e conhecendo, contabilizando, enfim, nossos impactos, monitorando os estoques em crescimento, quando múltiplos objetivos são impostos ao gestor florestal. O tratamento dessas 13 questões é o cerne, funciona como a base do nosso curso e nos oferece a estrutura que irá guiar as nossas próximas aulas. Muito bem, tratemos então da primeira questão. O que faz o gestor de recursos florestais? Qual sua principal responsabilidade? Nas suas funções mais comuns, quer seja no setor privado, no setor público, o gestor florestal planeja, toma decisões, monitora e ajusta ou faz adaptações na sua conduta, visando sempre atender às necessidades para as quais foi contratado, mitigando ao máximo aqueles impactos gerados pelas atividades que exerce. Para que esse manejo
ocorra com mínimo impacto ou com os seus resultados mitigados, os seus impactos mitigados, é sempre necessário considerar a interação das florestas plantadas ou da floresta natural na qual atua o gestor florestal com outros ciclos biofísicos locais, regionais ou globais, principalmente os hidrológicos. Nos pautamos nesse curso pela ênfase na interação entre a ação do gestor florestal e os impactos provocados por ele na microbacia ou na bacia na qual ele atua. Dessa forma, o manejo deve sempre se sujeitar aos impactos que provoca sobre ciclos hídricos, sobre o solo e sobre a biodiversidade. A gestão da unidade florestal ou da unidade de manejo florestal passa a ser então uma função da gestão ou de gerir complexas inter-relações ecossistêmicas. É nesse sentido que atua o gestor florestal moderno, é nesse sentido que ele busca ferramentas para que o seu desempenho ocorra de forma satisfatória, cumprindo com suas funções sociais, com suas funções econômicas e com as suas funções ambientais. As ferramentas e os modelos utilizados pelo gestor florestal devem incorporar, portanto, uma preocupação balanceada com as funções hidrológicas afetadas pelas suas atividades como gestor florestal no nível de bacia, mas considerando esses impactos não apenas localmente, e sim também a montante e a jusante desses recursos hídricos sobre os quais ele atua. Sem deixar de levar em consideração o monitoramento sistemático da fertilidade, das características físicas do solo e da garantia de que um mínimo de interconectividade dos recursos genéticos naturais existentes no local continue acontecendo. Esse processo não é simples, ele precisa continuamente de um aprimoramento, portanto, o gestor atua também sempre num processo de melhoria contínua das suas práticas. Esse processo de melhoria contínua nos permite, então, ou nos faz recorrer a um princípio da administração que é o processo cíclico pelo qual passa sempre um gestor, que é o de planejar, desenvolver, controlar aquilo que implementa, aquilo que faz, leva para campo e, portanto, ao controlar, encontrando formas de melhoria, adotar essas medidas corretivas, essas melhorias e fechando-se, portanto, um ciclo que se repete continuamente. Planejar, desenvolver, controlar e adotar medidas corretivas é conhecido como ciclo PDCA, que pode, então, no caso, ilustrar os detalhes das principais funções de um gestor florestal. Ao planejar e colocar em prática aquilo que foi planejado, o gestor implementa atividades utilizando métodos definidos ou conhecidos e por ele escolhidos, e com isso, ao ver as atividades sendo implementadas, acompanhar o seu desempenho, questionando o seu desempenho. Nesse processo são gerados dados, esses dados são armazenados, são contextualizados, essa contextualização permite a geração de informações. Portanto, o dado sozinho, um dado apenas é impreciso, ele não é suficiente, ele precisa ser contextualizado juntamente com os demais para gerar informação. Essa informação contextualizada também ao longo do tempo e acumulada permite a construção do conhecimento. E é esse conhecimento que nos permite também tomar decisões. Então, há um processo hierárquico aqui de construção do conhecimento. Dados brutos, que são contextualizados de um ponto de vista, às vezes, espacial, no seu conjunto, para depois também, ao serem contextualizados temporalmente, ao longo do tempo, adquirem a forma de conhecimento. Podíamos exemplificar isso com a temperatura, por exemplo, que agora estaríamos vendo lá fora. Essa temperatura, se alguém nos dissesse é de 24 graus centígrados,
a informação por si só não é muito informativa. Ela passa a ser informativa quando ela nos diz que esses 24 graus é resultado da medição da temperatura às 5 horas da tarde na cidade de Piracicaba, no mês de agosto. A contextualização com esses demais dados já passa a ser uma informação, esse dado enriquecido se transforma numa informação que, se nós também conhecêssemos o histórico de temperaturas ao longo dos anos, veríamos que em agosto 24 graus ou 14 graus fazem muita diferença, e essa diferença já nos permitiria, com um certo conhecimento, dizer que 24 graus talvez não fosse a temperatura mais esperada, algo mais frio, ou até uma temperatura de 14 graus seria normal no mês de agosto, aqui nessa região de Piracicaba. É esse conhecimento que, acumulado, nos permite, então, tomar decisões. É com base na informação contextualizada ao longo do tempo e acumulada que se gera saber, se gera conhecimento, e a decisão de escolher uma ou outra função, metas e métodos, se faz de forma mais precisa. Normalmente, na atividade rotineira de um gestor florestal, a sua principal decisão se resume à escolha do melhor regime de manejo esse definido como a prescrição que define intervenções e atividades que precisam ser monitoradas e controladas, portanto, o que ele precisa, antes de mais nada, é escolher o regime para depois acompanhar essas intervenções que o regime prescreve, e que resulta na produção, quer seja de matéria-prima ou de serviços florestais, pelos quais esse gestor é responsável. Esse processo deve se dar sempre com a máxima flexibilidade, portanto, de forma não conservadora, flexível no sentido de que ele permite a aquisição, a adoção de novas tecnologias, a inovação. Além da máxima flexibilidade, obviamente, ao menor custo, para que não haja desperdício, para que se atinjam níveis de maior eficiência, sempre atingindo aqueles objetivos da forma mais eficaz, com a maior qualidade possível. Portanto, nesse caso, eficácia e qualidade podem ser assumidos como sinônimos. E sempre na hora certa, na hora em que isso é necessário, quer seja uma atividade de plantio, quer seja uma atividade de colheita, com a devida velocidade. Atuar de forma a produzir matéria-prima ou serviços com máxima flexibilidade, menor custo, qualidade e na hora certa, é a principal atividade, então, do gestor, uma vez tomada a sua decisão. Mas isso sempre se sujeita a uma série de condições ambientais, técnicas, operacionais, sociais e econômicas. São essas restrições que acabam contornando também e condicionando as decisões do gestor florestal. São elas também que trazem a principal dificuldade, são as restrições e limitações, como contornar, acaba destacando às vezes um gestor mais eficiente dos demais. Contornar esses problemas, essas complexidades, apoiado em técnicas e ferramentas, é o que nos ajuda, além da experiência, obviamente, ao longo do tempo acumulada. Essas dificuldades ou essas complexidades surgem de incertezas, resultado de variações climáticas não esperadas, ocorrência de pragas, doenças, etc. Decorrentes também da enorme variabilidade e da não homogeneidade do solo, do material genético e dos rendimentos observados no campo, uma vez implantados ou acompanhando-se determinados serviços. Essas atividades do gestor florestal ocorrem, em geral, em extensas e enormes áreas. A dispersão espacial, então, dos recursos administrados por esses gestores é bastante grande, tornando a complexidade bastante alta. E, no processo, não apenas procurando atender objetivos que são econômicos ou produtivos e de produção, e também procurando atender objetivos sociais, gerando empregos e qualidade para as famílias que se envolvem nesses processos, com o mínimo impacto ambiental possível, ou até com objetivos, às vezes, de melhoria das áreas que foram degradadas por outros processos,
e nem sempre esses objetivos econômicos, sociais e ambientais são compatíveis. Muitas vezes, em alguns casos, na maioria dos casos, esses objetivos são conflitantes. Não bastassem as dificuldades já listadas, o mercado reage e a sociedade às vezes reage de forma diferente ao que se via num determinado momento no tempo, ao longo do tempo. Esse dinamismo faz com que as nossas definições ou decisões, às vezes tomadas há poucos anos ou no passado, tenham que ser alteradas porque mudam-se expectativas, perspectivas, novo tipo de produto é exigido com certa qualidade, mudam os insumos, muda a capacitação do recurso humano e essa absorção desse dinamismo também se torna uma complexidade no sistema. Tudo isso coroado por uma maior dificuldade, que às vezes é a própria comunicação e a imagem que se cria daquele serviço e trabalho e produto que o gestor florestal oferece para a sociedade. Nem sempre a sua função é claramente percebida pelos demais membros e agentes da sociedade. Como lidaríamos, então, com essa dificuldade? Como já destacado, a informação, o dado, a qualidade do recurso informativo para que o gestor possa atuar de forma eficiente, de alguma forma deve ser tratado. O bom desempenho de todas as fases anteriores depende da acuidade e da eficiência com que essas informações estão disponíveis. Para isso, bancos de dados, bases de dados, são muito importantes. A organização dos dados e informações em bases relacionais, uma técnica que nós vamos aprender ao longo do curso, é fundamental para que a informação seja facilmente depois acessada e trabalhada. Integradas essas bases a sistemas de informação geográfica que nos permitem fazer mapas ou gerar informação espacialmente representada e as interações e os resultados dessas interações serem conhecidos também, de forma sempre consistente e eficiente. A questão, então, de tratar a informação integrada a bases de dados ou sistemas de informação geográficas, bancos relacionais e sistemas de informação geográfica, é essencial para o gestor florestal eficiente. Nesse sentido, uma linguagem específica, SQL, ela é ferramenta básica do gestor e vamos ter oportunidade ao longo do curso de conhecê-la. SQL basicamente significa linguagem de busca estruturada. São as iniciais do termo em inglês Structured Query Language, linguagem de busca estruturada. Uma pausa então agora, vamos para um teste de assimilação. Vamos ver como alguns dos conceitos discutidos foram assimilados nessa primeira parte da videoaula.